Esse podcast é patrocinado por Energia Seguros. E aí, pronto para viajar? Inclua tranquilidade e segurança contratando um seguro viagem no site www.goenergia.ca. Opa, beleza? Você curte o nosso trabalho e gostaria que ele continuasse? Você pode nos ajudar. Então entra lá no patreon.com/Canadá Agora ou no apoia.se/Canadá Agora e ajuda como você puder. Sua ajuda sempre vai ser muito bem-vinda. Agora vamos pro programa. Saudações humanos e feliz ano novo! É isso aí! Eu sou o Massaro Rocha e não sei porque eu tô celebrando esse ano novo aqui pela madrugada, mas seja bem-vindo ao Canadá Agora, o seu podcast sobre política, economia e o cotidiano do Canadá, que fala das coisas como você quer ouvir. E, seu PR, seja bem-vindo de volta. Espero que você esteja mais animado que eu esse ano. Mano, fala aí, Massaro, feliz ano novo pra todo mundo, mas todo mundo sabe que eu não sou um pessimista, eu sou um pragmático, realista. E tá complicado, o ano nem começou, velho, o ano nem começou e eu já quase estourei minhas costas porque eu tive que trocar, comprei uma esteira, a esteira não deu certo, tive que ir lá levar. Então imagina, teve que em um fim de semana você ter que levar, montar uma esteira, desmontar uma esteira, pôr no carro, descer pro subsolo, voltar na loja, devolver, pegar outra, voltar, descer pro subsolo, montar. Ou seja, o bicho pegou, quase perdi as costas. Eu achei que meu ano começou difícil, minhas costas achou que meu ano difícil, só que a gente já teve o Trump, que já foi lá e decidiu de pegar a Venezuela, e agora a gente já teve, mal começou o ano, já o ICE assassinou uma americana lá. Falei, caramba, a gente só começou o ano tá desse jeito. Se isso daí for o prelúdio do que será 2026, pelo amor de Deus, vamos voltar essa fita aí pra começar de novo. Sem querer ser paranoico, nada, mas sabe que Star Trek trouxe muitas coisas pro mundo, né? Trouxe telefone celular e esse cambau 4. E de acordo com Star Trek, a Terceira Guerra Mundial começou em 2026. Mas foi Star Trek ou foi os Jetsons? Há controvérsias, hein? Há controvérsias. Mas você sabe que os Jetsons moram num mundo já pós-apocalíptico, né, cara? Exatamente, então. Seja bem-vindo ao Canadá Agora. Esse é o programa número 138. A gente está gravando no dia 9 de janeiro. Já tem 2 semanas que esse ano começou. Se você é novo no programa, seja bem-vindo, a gente espera que você goste. Isso aqui é um podcast sobre política e economia, mas a gente sempre fala de tudo que acontece entre meandros. E se você é nosso ouvinte de sempre, seja bem-vindo novamente. A gente espera que você tenha passado um bom período de festas, um bom Natal, um bom Ano Novo, tenha pulado ondinha e comido, como é que chama? Come uva, come lentilha, come o raio que o parta, sei lá, se você comeu, já tá muito bom. Se você comeu, já é um bom sinal. É um bom sinal. E se você quiser ajudar esse podcast a continuar existindo, você pode dar uma mão na gente no nosso Patreon ou no nosso Apoia-se. Ele tá lá, procure pra gente com o nome de Canadá Agora. Todo o seu suporte é bem-vindo. E se você quiser dar aquele apoio moral pra gente, você sabe, dê uma avaliação positiva, coloca lá 5 estrelinhas, dê um like, se inscreva, apresente pros amigos, pra família, pro porteiro, pro cara do ônibus, aquele tio que você odeia, todo mundo. Isso é sempre bom. Então, sem mais enrolação, vamos pro programa. O ano começou e o pau quebrou, porque o ano federal já veio com o pé na porta e soco na cara. Como ele falou, né? O Trump invadiu a Venezuela, sequestrou o Maduro, tá lá com toda essa história, ignorou o Congresso. E do lado de cá, né? O Canadá tem defendido o direito do povo venezuelano de decidir o futuro. Pelo menos é o que diz o nosso primeiro-ministro Carney, né? Os Estados Unidos afirmaram, né, que capturaram o presidente Nicolás Maduro. E o Trump disse que os Estados Unidos vão administrar a Venezuela até uma transição segura.
A Procuradora-Geral dos Estados Unidos anunciou acusações contra o Maduro e a esposa, e o primeiro-ministro o Mark Carney, declarou apoio ao direito do povo venezuelano de decidir o seu futuro. E lembrou que o Canadá não reconhece Maduro desde 2018 e pediu respeito ao direito internacional, oferecendo assistência consular via embaixada em Bogotá. A ministra Anita Anand reforçou a posição canadense contra a repressão do regime, e reações políticas no Canadá também variaram. Como, por exemplo, o líder conservador comemorou a prisão. Os líderes do NDP, do Bloco Québécois e dos Verdes condenaram a intervenção como ilegal e preocupante e potencialmente perigosa para civis e para o respeito à soberania e ao direito internacional. Eu vi o tweet do PP e fiquei assim, olhei, e agora? O que você faz? Então, cara, o que dizer tudo isso? Primeiro que, assim, é lógico que ninguém aqui vai apoiar o que o Maduro fez ou deixou de fazer. Isso daí é uma questão outra. Mas o problema é que é olhar o que vai além da invasão do sequestro que os Estados Unidos fez. Porque nada em geopolítica, primeiro, só para estabelecer, não existe amigo, né? Em geopolítica, os países eles procuram aliados, até o momento que aquilo tem interesse. A gente não pode esquecer de certas coisas importantes nessa questão geopolítica. Por quê? Porque quando existia a doutrina Monroe, que era a época que um pequeno resumo histórico, quando os Estados Unidos falavam, não, a gente pode ir onde a gente quer na América lá para defender que a gente tudo que é pelo interesse da América. A gente não pode esquecer que os Estados Unidos eles têm uma lista longa, eu já até falei aqui do livro Overthrow, que ele fala de uma lista longa de lugares que os Estados Unidos tentou influenciar para mudar a democracia a partir do momento que eles queriam que fossem a favor deles. A gente tem o Brasil, Panamá, Chile, ou seja, isso não é novo para eles. Só que quando tinha essa doutrina Monroe, eles tinham o Trump ele disse que ele ia abandonar, ele ia falar American First, eu vou cuidar do que está aqui na América. Então, quando os Estados Unidos se retira dessa questão internacional de ir atrás, de tentar influenciar e mudar os outros países, o que acontece? A natureza tem pavor ao espaço, ao vácuo, e esse espaço vai ser preenchido de alguma maneira. Então o que acontece? A China e a Rússia eles foram investir pesadamente em estrutura, tecnologia, aonde? Em países em lugares como a América Latina e a África. Por quê? Porque estão vendendo, como a gente viu alguns líderes da América Latina mais voltados para a direita, dizendo que realmente o modelo chinês funciona, porque realmente numa ditadura como a China, tudo funciona. Os caras decidem, vai ser feito, você não tem aquela burocracia, você não tem a democracia, você chega lá e faz e acabou. Então a China conseguiu e a Rússia tentaram influenciar essas regiões, tanto a África, pesadamente infraestrutura e tecnologia, como a América Latina. Só que para entender o porquê, que uma das razões que o Trump fez isso, por quê? Porque a China estava investindo pesadamente na Venezuela e tem a questão do petróleo. Então, quando o Trump ele vai atrás da Venezuela, não é porque ele está chegando achando que ele vai pegar o Maduro, que ele vai reimplantar a democracia, não. Ele tem um interesse básico, que é o petróleo. Ele tem um interesse básico, que tem as terras raras que tem lá, que eles querem também. Então, e ele tem também o interesse pelo ricochete, assim, de atacar a China, que ele não vai atacar diretamente. Então, tudo isso é muito bem orquestrado, tudo isso daí é uma violação ao direito internacional. Por quê? Porque quando a gente fala, tudo bem, ele tirou o Maduro. O Maduro é um crápula, é um ditador, cara. Ele é o que ele é e todo mundo sabe. Porém, você tira o Maduro, mas você deixa os generais. O que mantém o Maduro no poder? Os generais. O que mantém o Maduro no poder? A corja dele que está toda lá, toda aquela cleptocracia que está. Então, o que vai mudar realmente para o povo? Entendeu? Essa é a grande questão que fica. Porque também a gente tem que pensar. Quando ele manda essa mensagem, ele não está mandando a mensagem só para a Venezuela, ele está mandando a mensagem para todos aqueles países que os dirigentes não estão muito alinhados com os desejos do imperador Trump. Então tem que tomar muito cuidado nessa questão aí. É claro que a gente não valida nada, não estou aqui para defender o Maduro, longe de mim, isso não é o meu ponto. Meu ponto é que quem está olhando só isso nossa,
o Trump foi lá e libertou os venezuelanos. Você tem que olhar ao longo da história todas as intervenções que os Estados Unidos fez. E para quem não sabe, que já começou lá no Havaí, tá? O Havaí não é dos Estados Unidos, vai bem longe. Lá no Havaí tem mais de 100 anos que os Estados Unidos faz isso. E como eles usam sempre as mesmas técnicas? É investindo na oposição local, é criando desinformação, é criando... Então assim, existe um modus operandi dos Estados Unidos de fazer isso, não é de hoje. Já faz um século que os Estados Unidos faz isso. Então, e o problema maior é a longo prazo. A gente viu quando eles decidiram invadir lá o Iraque, que na verdade, quem se lembra, que atacou as Torres Gêmeas, não tinha nenhum iraquiano, mas ele decidiu que era o Iraque. A gente lembra do Colin Powell, não sei se vocês lembram, mas ele foi nas Nações Unidas com um vidrinho na mão, dizendo, tá vendo esse vidrinho aqui de antrax? A imagem que rodou o mundo. E o Canadá, diz que de passagem, não entrou nessa conversa, não ajudou os Estados Unidos a atacar o Iraque, muito bem no momento. Então assim, eles têm essa capacidade de fazer essa propaganda para se colocar como os líderes do mundo, mas isso não é verdade, porque ao longo prazo a gente viu os resultados, que teve resultados como os sandinistas que eles tiraram ali, tudo bem, funcionou, mas se você pegar e olhar de uma maneira geral, mais ampla, o que aconteceu a longo prazo, talvez a gente vai ter uma resposta um pouco diferente, uma percepção um pouco diferente dessas pessoas que estão, nossa, e um erro, eu achei um erro drástico do Pierre Poilievre de sair batendo palma como uma cheerleader de um time de futebol. O Pierre Poilievre não deveria ter feito isso. Primeiro que ele não é o chefe da nação, ele não é ele de falar isso. Ele foi de uma maneira muito, puxa-saquista total. E a gente sabe que quando se trata com Trump, uma das questões mais difíceis de se tratar com Trump é a imprevisibilidade do Trump. Então o Carney, todo mundo sabe, dependendo do que você vai falar, você pode ir lá e irritar o cara. Então, você tem que tomar muito cuidado diplomático, porque as questões diplomáticas, geopolíticas e tudo que a gente conhece não existe com a era Trump. Ele vem lá e destruiu tudo isso. Então, tudo é muito novo. Então, sair assim, já batendo palma, esse é aquele tipo de Twitter que pode envelhecer mal daqui a algum tempo. Só um leve adendo que você falou, a gente está falando dos Estados Unidos, mas isso tem sido o comportamento de toda a nação imperialista nos últimos 2000 anos, basicamente, né? Se a gente vê o que a Inglaterra fez com países como a Índia, como fez com a China, mandando pessoas, inclusive mandando pessoas do que eram suas colônias para colonizar outros lugares. Então, isso aí. E só para fazer um adendo que você me lembrou, se quem tiver interesse, eu fiz um post no Instagram sobre isso. Tem muita gente que eu fiquei impressionado quando estava conversando com algumas pessoas, que as pessoas que não conheciam a história da divisão da África, que teve uma convenção em Berlim, que os países europeus falaram assim, vamos dividir entre nós aqui, sentaram entre eles realmente, falaram assim, vamos dividir a África entre nós e vamos lá dominar. Eles passaram uma régua, literalmente régua, dividiram de uma maneira mais simplista possível as regiões. Isso aqui é da Inglaterra, isso aqui vai ficar para Portugal, isso aqui fica para Itália. Só a Etiópia que eles não conseguiram atacar. E o que aconteceu? A partir dessa época, eles foram lá, e todo mundo sabe que eles foram atrás dos recursos minerais, eles destruíram, porque eles acabaram com a régua do jeito que eles dividiram, colocando tribos rivais juntas, e isso foi o que acabou gerando hoje ainda vários conflitos, mas todo mundo lembra do conflito de Ruanda, porque quando os Tutsis e os Hutus foram, eles chegaram à Bélgica e pegou essa parte da Ruanda, o que aconteceu? Eles acharam que uma parte, eles acabaram nomeando que era melhor que a outra, só que aí quando eles foram embora, os caras falaram, agora vocês não tem mais os europeus aí, e foi onde aconteceu em 1994, toda aquela questão, até um filme muito bom sobre isso daí, mas de novo, as nações potentes chegaram lá e falaram assim, vamos sentar aqui nós na Europa, porque a gente precisa de recursos, aqui já está meio zoado, vamos lá. Então assim, tudo isso que a gente está vendo hoje tem que tomar muito cuidado, é por isso que a gente tem que entender história e não sair aí escutando o que a gente fala do efeito Dunning-Kruger, que geralmente quando acontece uma coisa, principalmente nas redes sociais, as pessoas que menos conhecem sobre o assunto são as que são mais vocais e falam mais coisas que não devem, para não falar outra coisa. Que é primeiro, até em janeiro ainda vou começar a leve. A gente é devagar, né? E Ottawa propõe multas de até $1 milhão por violar as regras de registro de influência estrangeira. O governo federal propôs regulamentos para criar um registro de transparência sobre influência estrangeira previsto na lei de 2024. As regras definem termos que devem se registrar indivíduos, empresas, ONGs, instituições educacionais e que informações
devem ser declaradas sobre acordos como principais estrangeiros, incluindo identidade, propósito e tipo de atuação. Um comissário independente administraria o sistema com poderes para emitir avisos, multas administrativas de $50 a $1 milhão e, em casos graves, penas criminais. Espera-se que cerca de 1.767 registros anuais, mais 54 novos por ano. A proposta busca alinhar o Canadá a aliados como Estados Unidos e Reino Unido e aumentar a visibilidade sobre atividades de influência estrangeira. A população tem 30 dias para comentar os regulamentos publicados na Gazeta do Canadá. A gente já falou aqui em outros programas do que tem acontecido, a gente falou do caso dos chineses que vêm estudar aqui e acabam roubando e levando para a China informações aqui. Então tem muita a influência estrangeira. É interessante, todo mundo sabe que o Canadá, localizado próximo dos Estados Unidos, e a gente sabe que existe uma certa inocência ainda nas questões canadenses sobre ingerência estrangeira. A gente viu não sei se vocês lembram, a gente comentou aqui de um deputado de origem chinesa que o pessoal estava assilando, como fala? Agora fugiu a palavra. Assediando a família do cara lá na China. Então, assim, existe a influência estrangeira, é muito forte, eles tentam mesmo e estão tentando regulamentar isso aí, porque o Canadá está bem atrás nessas questões ainda. E olha só, faz tempo que a gente não fala nisso, né? Mas agora falar de avião. Que as companhias aéreas canadenses podem ser forçadas a melhorar o seu serviço, já que o governo permitiu mais concorrência do Oriente Médio. O governo federal ampliou a quantidade de voos permitidos vindos da Arábia Saudita e dos Emirados Árabes, elevando para até 14 voos semanais da Arábia Saudita e até 35 dos Emirados. Anteriormente, a Arábia Saudita só permitia ter 4 voos e os Emirados tinham 21. Além disso, incluiu-se também a permissão para cargas ilimitadas entre esses países. A abertura visa diversificar mercados e atrair investimentos, mas especialistas dizem que trará concorrência forte. Companhias do Oriente Médio oferecem serviços de alto padrão e tarifas competitivas que podem forçar a Air Canada, a WestJet e a Air Transat a melhorar a frota, a configuração e o atendimento a bordo. Históricos desentendimentos diplomáticos já limitaram voos no passado. Agora, acordos recíprocos permitem também que empresas aéreas canadenses aumentem voos para aquelas regiões. Os analistas preveem maior presença dos transportadores do Oriente Médio no Canadá, especialmente no tráfego de conexão global. O que eu posso dizer? Um país que vive no monopólio do transporte aéreo, tendo que ser obrigado a competir com empresas estrangeiras, é quase um absurdo, quase um crime. Nossa, é um pecado isso, um pecado. Uma empresa como a Air Canada, que tem a tradição de perder uma em cada duas malas, acho que isso é horrível. Falar dos overbooking, né? E os overbookings, então é isso aí, né? O que eu posso dizer? Já tive, falando sério mesmo, tenho alguns amigos que já viajaram com a Qatar e com a Emirates, que os caras falam que é exatamente isso. Eles viajam, a passagem é um pouco mais cara, não é tão absurdamente mais cara, mas é um pouco mais caro, mas eles dizem, cara, eu me sinto tratado como um ser humano, minha poltrona reclina, me dão comida, o troço funciona, minha mala chega. Mas falando nisso, você viu o vídeo, não sei se chegou aí, mas aqui rolou muito o vídeo da WestJet? Não vi. Cara, os caras reconfiguraram 22 aviões que fazem só os voos mais rápidos aqui para os destinos quentes. E aí teve uma galera que filmou, cara. Eles encurtaram. Não cabe a perna da pessoa. Se você fizer uma pesquisa rápida, WestJet, reconfiguração, cadeira, vai bombar depois vai ficar com esse algoritmo toda hora aparecendo. Mas assim, cara, daqui a pouco, mano, o ser humano vai ter que viajar em pé. É lógico, não são voos longos, são voos mais curtos, mas a cadeira não reclina e você coloca a perna, você coloca meio de lateral, assim, porque você não consegue colocar a sua perna confortavelmente, porque eles reduziram, colocar mais gente, falaram, não, porque agora você paga até para respirar. Mas assim, foi muito fato, o pessoal atacou muito, falou, nossa, isso é um absurdo, que aí os vídeos começaram, eles falaram, não, nós vamos reestruturar isso aí e tal, não sei o que, mas tem várias aeronaves deles que já estão com essa configuração, ou seja, as companhias aéreas, cara, não estão nem aí pro povo, pra galera, ou seja, ou você paga caro e viaja
É que nem você vai lá... A rainha da Inglaterra. Ou se não, meu amigo, você vai que nem uma sardinha mesmo, daqui a pouco você vai só em pé, você vai colocar o cinto assim pra você dormir em pé, porque é o que tem pra hoje. Mas enfim. Que absurdo. Absurdo total. E falando dela, fazia tempo que a gente falava dela, né? Essa figura emblemática que foi praticamente uma das causas da queda do nosso Justino, que é a Chrystia Freeland, que ela vai deixar o cargo de deputada hoje. A Chrystia Freeland anunciou que ela deixará o seu assento no parlamento no dia de hoje para assumir um papel voluntário como conselheira do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. A deputada e ex-vice-primeira-ministra e primeira mulher a ocupar o cargo de ministra de Finanças do Canadá representa a área da University Roserdale desde 2015. O Partido Conservador questionou o possível conflito de interesse por ela aceitar a função junto a um governo estrangeiro, enquanto ela ainda recebia salários de parlamentar. Freeland disse ter consultado o comissário de ética e seguido a sua orientação. Sua saída provocará uma eleição suplementar no distrito considerado seguro para os liberais e também deixou cargos anteriores. Ela abriu mão da nomeação como representante especial para a reconstrução da Ucrânia e vai assumir em julho a chefia do Rhodes Trust no Reino Unido. O que acontece? Que a gente sabe que a Chrystia Freeland, desde quando ela começou a lhe preparar a saída do Trudeau, quando ela abandonou o governo lá e que ela se candidatou para ser chefe, que ela perde para o Carney, que na verdade ela e o Carney, o Carney ele é padrinho dos filhos dela, então eles se conhecem bem, mas todo mundo sabia que o clima estava muito difícil para ela, então ela não tinha nenhum cargo de ministra, ele arrumou esse cargo de especial de reconstrução da Ucrânia. Ela é de origem ucraniana, ela fala ucraniano, só que o que aconteceu? Ela sentiu aí que estava na hora de sair, foi uma saída meia que nem do Leão da Montanha, saída estratégica ali pela esquerdinha, na boa, sair de boa, só que o problema foi que quem anunciou foi o Zelensky segunda-feira, aí todo mundo falou, mas peraí, como você é deputada e o cara não sei que você vai ser, ela falou, não, mas é voluntário, não interessa, porque o papel principal de um deputado eleito é o quê? É de priorizar os assuntos e todas as questões do seu país. A sua lealdade primeira é com o país. Mas como você vai estar cuidando da lealdade do seu país se você é consultora econômica para um outro país? Sim, é totalmente bizarra. Ela já falou, não, eu vou sair na sexta-feira, que é o dia de hoje que a gente está gravando, e tal. E uma outra coisa interessante que é que a Chrystia Freeland, sim, ela foi ministra das finanças, mas ela não é formada em finanças, ela não é economista. O que acontece? Ela é uma jornalista que cobria as questões financeiras, ela escreveu um livro sobre isso, enfim, mas ela não é uma economista. Mas eu não sei o porquê, se é o Zelensky que decidiu, que ele decidiu colocá-la como conselheira especialmente, mas enfim, isso é um outro problema, mas eu acho um absurdo ela não ter feito isso antes, ela devia ter saído e depois falar, agora eu vou trabalhar com os agora não, eu tô aqui ainda, tá ligado, mano, mas eu vou dar com o conselho pro cara lá. Totalmente bizarro esse fim de carreira política da Freeland aí. E dizem que a economia aqui, que a política aqui não é interessante, velho. E o petróleo mais barato, limpo e de menor risco do Canadá pode rivalizar com a Venezuela ressurgente. Pelo menos é o que fala nosso primeiro-ministro. O Carney afirmou que o petróleo canadense vai continuar competitivo mesmo se a produção venezuelana aumentar, por ser de menor risco, custo e de carbono, especialmente com projetos como o Pathways. Ele falou em Paris depois de perguntas sobre o movimento dos Estados Unidos em relação ao petróleo da Venezuela, que poderiam competir com as exportações canadenses para refinarias norte-americanas. O Carney destacou esforços de diversificação dos mercados e o memorando de entendimento com Alberta, que a gente vai falar um pouco mais daqui a pouco, para desenvolver um novo oleoduto até a costa da Colômbia Britânica, condicionado a medidas de redução de emissões. Enquanto isso, a Venezuela, apesar das vastas reservas, tem produção muito abaixo do passado por instabilidade. O líder conservador, Pierre Poilievre, pediu aceleração do oleoduto e a ministra Anita Anand declarou foco no apoio à transição democrática venezuelana. Então, só colocando aquele highlight, né? Quem não se tocou ainda, então, assim, ou melhor, vamos tentar manter o departamento jurídico feliz, né? Há muitos indícios que o presidente, que esse movimento do presidente Trump em
em trazer a democracia à Venezuela, a sua intenção de trazer paz e democracia à Venezuela, foi motivado pela campanha, pelo um dos motes da campanha dele, que é o Drill Baby Drill, né? Ele quer petróleo, ele tá querendo ter petróleo. E a Venezuela, pra quem não sabe, deve ser a maior fonte de petróleo atualmente, uma das fontes naturais de petróleo do mundo, né? Então, quem não duvida, né, quem tá duvidando, isso daí não vem só de bondade, ele não tá fazendo isso só de bom coração e querendo paz e democracia. Ele dá a intenção, inclusive com todos esses argumentos de deixar um governo provisório mantido pelos Estados Unidos, tem fundos motivados pela exploração do petróleo. E, obviamente, né, ele vai querer fazer proveito disso ao máximo que ele puder. É que entra o Carney notando a situação, dizendo assim: eita, peraí, a gente vende esse negócio pros caras e os caras são vizinhos da gente, eu tenho que fazer o marketing de volta, dizer que a gente tá aqui, que a gente não tá morto. É exatamente isso. A gente sabe que o petróleo que o Canadá vende para os Estados Unidos é o mesmo da Venezuela, então, ou seja, os Estados Unidos controlando o petróleo da Venezuela, por mais que ele diga que o dinheiro vai voltar para a Venezuela, acaba colocando. Mas, de novo, uma coisa que o Trump fez e que o Canadá devia ter feito há muito tempo era ter perdido essa inocência geopolítica de comércio internacional. Agora tá todo mundo tentando mudar, procurar outros lugares, mas a gente sabe que não é fácil geograficamente, a gente sabe que não é fácil abrir nossos mercados do dia para a noite, a gente sabe que não é fácil você restabelecer uma ordem mundial num lugar, enquanto os Estados Unidos dispõem uma desordem mundial. Então, ou seja, o Trump pelo menos deu esse tapa na cara, fala assim: na corda que o bicho está pegando, e o mundo que vocês conheciam antes da era Trump não existe mais. E agora, para aqueles que falaram não queremos tocar, porque diga-se de passagem que o Trudeau, ele apoiou o pipeline, entendeu? Então os oleodutos, assim, o Carney também está indo, porque todo mundo, pouco se tem falado, mas todo mundo fala-se de uma queda muito drástica. Aí tem companhias, por exemplo, a Ford parou de produzir o F-150, o carro elétrico, que era uma das top da marca, ou seja, o mercado do carro elétrico não está tão assim como o pessoal falava. Então as pessoas falam assim: a gente vai voltar para onde, né? Para boa e velha gasosa. Só que para voltar para boa e velha gasosa, você tem que ter a boa e velho petróleo. Então, assim, tem muita coisa aí atrás. O mundo tá, questões ambientais, não tenho dúvida nenhuma que a gente está reculando, está voltando. A gente vê que cada vez que a meta, eles só ficam mudando as metas. Então, tem todo um jogo de muito interesse por trás de tudo isso. E não é, de novo, por causa da democracia, não é porque o Trump ama os venezuelanos, não. Mas, gente, você duvida dessas coisas? Que isso? Sempre duvidei. E os pilotos da Air Transat votam para ratificar um novo acordo de 5 anos. Paz no mundo. Pilotos da Air Canada Transat aprovam, por uma ampla maioria, um novo contrato coletivo de 5 anos com 98% de participação e 91% dos votos favoráveis. O acordo retroativo ao dia 1º de maio de 2025 é válido até 30 de abril de 2030. Então até lá nós vamos ter paz, nada de piloto da Transat fazendo greve, porque foi fechado às vésperas de uma greve que teria ocorrido antes do período das festas, evitando uma paralisação. Cerca de 750 pilotos representados pela Airlines Pilot Association buscavam melhores salários, segurança no emprego e qualidade de vida. Detalhes financeiros não foram divulgados, lógico. Tudo isso é porque só queriam melhorar a condição de trabalho. A companhia celebrou a ratificação, afirmando que o novo pacto reconhece a contribuição dos pilotos e traz ganhos em eficiência e produtividade. Voos foram cancelados previamente quando a greve parecia iminente, mas a operação foi restabelecida após o acordo. Então tá tudo beleza, até 2030, paz no céu. Paz no céu. Eu não voto muito por esse slogan, mas tudo bem. E turistas canadenses expressam preocupação com viagens ao Caribe depois do ataque dos Estados Unidos à Venezuela. A gente acabou de falar da Air Transat, acho que não deu certo. Os destinos conhecidos como ilhas ABC, que é Aruba, Bonaire e Curaçao, próximos à costa da Venezuela, estão gerando apreensão entre viajantes depois de um ataque dos Estados Unidos que resultou na captura do Nicolás Maduro. O governo canadense desaconselha qualquer viagem à Venezuela, mas não estendeu o alerta às ilhas. Ainda assim, companhias aéreas como a Air Canada ofereceram flexibilidade para mudança de itinerário.
Agências relatam cancelamentos e remarcações, enquanto números de visitantes canadenses a Curaçao e Aruba seguem elevados, os snowbirds, né? Especialistas ressaltam o risco de escalada e maior presença militar na região. Cruzeiros mantêm roteiros para o sul do Caribe e relatos de turistas variam entre preocupação e experiência de férias normais. Vou fazer um parênteses, tem um amigo meu que ano passado ele foi para a Turquia com a família dele, né? Foi lá passear, só que ele já tinha marcado a passagem, tinha comprado antes. E o que aconteceu na véspera, um mês antes da viagem dele, os Estados Unidos bombardeou o Irã, né? Ele ficou assim, puta merda, vamos pra Turquia, isso não vai ser bom. Eles ficaram cagaço, acabaram indo, deu tudo certo. Quando foi em novembro desse ano, no começo de dezembro, ele foi e me disse: minha mulher me deu carta branca, eu vou com os amigos pro Tomorrowland, que é um festival de música eletrônica. Eu falei, pô, massa, onde é que vai ser? Esse ano vai ser em Medellín, na Colômbia. Legal. O que acontece agora? O Trump invade a porra da Venezuela. Ele tá, mas toda vez que eu vou viajar, eu falei, meu velho, você me avisa o próximo lugar que você estiver pensando em ir, pra eu não ir pra esse lugar, só pra ter certeza, tá bom? Aí que tá o X da questão, porque na escola da minha filha, interessante que eu tava ontem, fui buscar ela, e aí uma das professoras falou assim, porque ela me conhece da questão de política, enfim, ela falou assim, nossa, com tudo isso que tá acontecendo, a gente tem viagem marcada pra Cuba, você acha que a gente deveria ir? Eu falei, mano, calma, tá tranquilo, vai lá, vai de boa. Eu falei, o único problema com Cuba é você tomar cuidado com chikungunya e com a dengue, o resto, mano, tá tudo de boa. Ela falou, não, mas como tá essas coisas aí? Eu falei, cara, gente, não tem jeito. Eu falei, mano, não tem o que saber, não tem como saber. E se ele tiver planejando atacar algum lugar, ele não vai colocar, então amanhã eu vou lá. Quando você estiver lá, então melhor se estressa depois que estiver lá. Fala, tá bom. Mas tem jeito, todo mundo tem que ficar aí atento, né, meu? Pô, esse negócio de Cuba, você falou, né, assim, para nós à parte, tem uma amiga da minha mulher que foi pra lá e voltou, ela disse que os pacotes o troço tá meio sujo lá pra Cuba, não tá muito bom a galera indo pra Cuba agora, porque desde que o Trump assumiu, diz que mesmo os restaurantes, os hotéis que tem tudo all you can eat lá, não tem muita variedade, né? É mais arroz, feijão, carne e uma pequena variaçãozinha aqui e ali. Eles andaram cortando muita coisa que ia pra lá. Assim, até fruta, eles falam assim, tem umas 2, 3 frutas e acabou. Então, se tiver indo quem tiver indo pra Cuba, ou foi pra Cuba, me mande uma notícia, eu tô a fim de confirmar como é que tá rolando esse negócio. Cara, eu já, não sei se você já foi pra Cuba, eu fui pra Cuba uma vez e, assim, lógico, as praias... Comunista! Comunista! Se é comunista, vai pra Cuba, então eu fui, né? E assim, cara, mas assim, a comida realmente, isso já tem uns anos, tem uns 4 anos aí, foi bem decepcionante a comida, cara, não achei nada de... Nossa, realmente assim, eu esperava mais, mas foi bem... Naquela época já foi uns 4 anos atrás. Então hoje, com tudo que está acontecendo, deve estar pior ainda. E vai piorar ainda mais, né? Porque como a Venezuela era um dos maiores abastecedores de petróleo para Cuba, os caras cortando a Venezuela, bom, enfim. O negócio vai ficar feio, vai pior ainda, mas enfim. Mas isso é uma outra história. Mas vamos falar dele, o Carney. Carney, porque ele visitará, sabe onde ele vai? Vai para a China na próxima semana para falar sobre comércio e segurança. O primeiro-ministro Mark Carney, ele visita a China entre o dia 13 e o dia 17 de janeiro. A primeira viagem de um primeiro-ministro canadense desde 2017, para se reunir com o presidente Xi Jinping, o premier Qin Gang e outros responsáveis. As conversas devem abordar comércio, energia, agricultura, segurança internacional, no momento em que a OTAN busca diversificar parceiros e reduzir a dependência de um único mercado, os Estados Unidos. Tensões comerciais persistem. Canadá aplicou uma tarifa de 100% sobre os veículos elétricos chineses. Parênteses aqui, porque os Estados Unidos mandou, e Pequim retaliou com tarifas elevadas sobre o canola, óleo, farelo e alguns produtos de carne e pescado. O histórico de detenção também dos dois Michael e riscos de dependências econômicas são citadas como preocupações sobre a segurança nacional. Após a China, Carney segue para Doha e depois ao Fórum Econômico Mundial em Davos. A oposição critica as viagens e a participação no mercado, no comércio mundial e assim, no Fórum Econômico Mundial. O que acontece é que o Carney, ele é uma pessoa pragmática, ele é um cara de economia, ele é um economista, e isso realmente ele está tentando restabelecer
tudo aquele legado que o Canadá tinha antes da era Trudeau, que o Trudeau conseguiu destruir tudo, porque quando o Trudeau viajava, ele se fantasiava e passava de comédia, como a gente diria lá em Itaquera. O Carney, ele é muito mais pragmático, ele já foi na Índia, ele está voltando a tentar criar as conexões com a Randa Moody, porque ele sabe que é um país grande e importante. Agora ele vai na China, a gente lembra, todas as questões a gente já falou, que as questões com a China estavam cortadas, principalmente essa última vez, que quando os Estados Unidos falou assim, não é para comprar carro elétrico da China não, o Canadá falou, tá bom, não vamos comprar não. Só que aí depois o Canadá veio e os Estados Unidos veio e deu uma chulapada no Canadá com as tarifas. Então assim, o Carney, tem gente que está criticando, mas ele viaja, eu acho que ele está correto. Caramba, hoje eu estou criticando o Poliev e elogiando o Carney, tá tudo errado esse 2026, mas ele está correto porque a gente precisa sair aumentar essa diversificação, a gente precisa mudar essa maneira de pensar. E se a gente ficar com essa mentalidade, que os Estados Unidos é nosso amiguinho, esquece, isso não existe mais. Então o Carney tá certo aí. Eu acho que ele tem que ir mesmo pro Fórum Econômico Mundial, tem que ir lá na China, falar com a China que não tem jeito, e tem que falar com os outros mercados também. É assim que funciona, porque só existe um jeito de tentar conter esse pseudo-colonialismo real do Donald Trump, é os outros países falar assim, você está achando que você é o dono de tudo, mas vamos ver que aqui é muito maior do que você pensa. É o único jeito que ele entende é a questão econômica, não tem jeito. Ainda tem aposta, ainda tô apostando que o Carney vai fazer a Transmanchúria. Ele vai criar um caminho direto daqui para lá. Vamos ver. E assim a gente fecha nossas notícias federais e começa a dar o nosso grande giro pelo país. Mareuske Ademare. Então a gente vai dar um girão pelo país, inclusive com lugares que a gente não falava há muito tempo aqui. A gente começa lá, no norte já na lata, em Nunavut. Né? E porque comunidades do Ártico estão testando um novo ursodar. Eu não li errado, é ursodar, você vai entender por quê. Que é para detectar ameaças da vida selvagem. A organização Polar Bears International, em parceria com a empresa militar Spotter Global, desenvolveu o Ursodar, ou Beardar, um radar com IA testado em Churchill e instalado em Nunavut, que serve para detectar e alertar a comunidade sobre a presença de ursos polares e outros animais, a fim de aumentar a segurança e possibilitar dissuadores remotos, apesar do custo alto e da tecnologia ainda está em avaliação. Quem não entendeu o trocadilho é radar com beardar, entendeu? Mas bacana essa história. Cara, eu 100% de acordo. Isso é tecnologia para ser usada, mano. E se o ursodar funcionar, vamos utilizar. Já pensou se esse troço pega em Itaquera? Colocar os manodar? Mano, aí, o negócio vai estourar, porque aí o negócio tá pegando. E uma deputada de Nunavut diz que não vai cruzar a pista para se juntar aos liberais. Neste momento, a deputada Nunavut Lori Idlut diz ter sido convidada a trocar do NDP para os liberais, mas recusou pelo momento, citando a necessidade de continuar a criticar o governo e defender os direitos indígenas e as propriedades do território, incluindo preocupações com a nova lei dos grandes projetos de soberania no Ártico e habitação e saúde. Porque a gente sabe que o Carney, em vez de, como ele não conseguiu a maioria, ele quer essa maioria dele, ele tá ali, sabe, jogando ali um açúcarzinho aqui, você do outro partido, não tá gostando do PP? Cola com nós que aqui daí já conseguiu levar um pra lá, já outro que ia, mas aí os caras apertaram, ele não foi, agora ele tá indo pro NDP, então assim, o único que não vai é o do Bloco, né, porque o dia que um cara do Bloco querer cruzar pra virar liberal, aí acabou o mundo, mas o bicho tá pegando e o Carney não acabou ainda essa tentativa dele de ter a maioria dele absoluta. O pessoal do Bloco não vai cruzar ainda. E os territórios do Noroeste, isso faz muito tempo que a gente não fala, né? E os territórios têm consistentemente a maior renda média do Canadá. É isso aí. Os lares dos territórios do Noroeste têm a maior renda média do Canadá, mas convivem com uma das maiores taxas de pobreza do país devido ao alto custo de vida, além de desigualdade entre Yellowknife e comunidades menores e despesas básicas muito superiores à média nacional.
Então, por que essa coisa, né? Porque, primeiro, a renda lá é alta porque tem muita mineração. E os mineiros ganham uma grana miserável por ali. Só que não é em todos os lugares, né? Então, ainda existe muita pobreza, o pessoal que ainda precisa muito de apoio de programas sociais. E como bem falou a notícia, né? Isso é um daqueles indicadores que todo mundo fala que PIB alto não é demonstração de riqueza. Então, o custo de um troço lá para um pacote de leite chega a custar $15, por exemplo, só para vocês terem uma ideia. E passando por Yukon, porque Yukon nenhuma corrida de cães de trenó da missão Yukon neste ano, dizem ex-membros do conselho. A Yukon Quest de 2026 foi cancelada por falta de uma diretoria ativa e voluntários capazes de gerir finanças e a organização, somando-se a disputa sobre rotas e desafios climáticos, enquanto mulheres lamentam a perda e alguns organizam corridas alternativas na esperança de retornar o evento no futuro. Então, como a situação está ruim para todo mundo, em todo lugar, até a corrida de trenó lá em Yukon foi cancelado em 2026. 2026 começou pesado, hein, pesado, meu? Rapaz, que ano é esse, mano? Que isso, Calabreso? Os Husky vão fazer greve desse jeito. Que fase nós estamos? 2026, mano, não começou nem acabou, janeiro já tá desse jeito. Acabou a corrida do cão, acabou a Venezuela. Meu Deus do céu. Para que eu quero descer 2026. Tá indo muito rápido. Volta pra 2019, que tava bom, cara. Antes da pandemia. Antes da pandemia, exatamente. British Columbia e o Partido Conservador da província formam um comitê para selecionar o quê? Um novo líder. O Partido Conservador da Colômbia Britânica formou um comitê imparcial para organizar a eleição de liderança depois da renúncia de John Rustad, estabelecendo regras e prazos para escolher rapidamente um novo líder e tentar unificar a sigla antes antes de uma possível eleição antecipada. Tá feio pra todo mundo pelo conservador. Nem nas províncias tá se dando bem, né, meu filho? A coisa tá feia pros conservadores. Tá feio, tá muito feia e a tendência é só pioration. E vamos para lá, British Columbia. Já tá lá perto. Já tá lá. Já tá lá? Já tá lá. Porque foi você, agora sou eu, né? Não, verdade, nós já estamos na British Columbia. Foi mal aí, British Columbia. Todo o meu respeito pelo Velho Oeste. Então, as vendas de casas na área de Vancouver atingiram aí, o nível mais baixo em mais de 2 décadas em 2025. Em 2025, a Greater Vancouver teve o menor total anual de vendas de imóveis em mais de 2 décadas, com queda nas transações, aumento de anúncios e estoque e preços em queda em mercados deprimidos por incertezas econômicas e tensões comerciais que abalaram o sentimento dos compradores. Então, ou seja, todo mundo sabe que a crise imobiliária já há muito tempo que ela está batendo e não tem jeito ela bater quando, mesmo se as áreas mais privilegiadas, as pessoas também sentem isso aí. Então, Vancouver, que era uma referência que não é referência, Vancouver acabava distorcendo a média, então quando acontece alguma coisa lá, a gente vê essas distorções numéricas, mas Vancouver vem sendo aí uma das partes também que teve problema, diminuição, uma queda aí nas transações aí. Uau! Bolha, é a bolha. A bolha. E a última da Colômbia Britânica é que o premier da província anunciou uma missão comercial para onde? Para a Índia. O premier David Abbe e o ministro do Trabalho Ravi Kalon vão liderar de 12 a 17 de janeiro uma missão comercial à Índia para aprofundar laços e buscar mercados para setores como madeireiro, energia limpa, mineração e tecnologia, em meio a essa guerra tarifária com os Estados Unidos e tensões diplomáticas relacionadas ao assassinato do Hardeep Singh Nijjar. Só para quem não lembra desse último nome, ele era o líder Sikh que acabou sendo assassinado em British Columbia há alguns anos atrás, que o governo Trudeau acusou de ter sido morto como parte de um plano conspiratório do governo indiano, que acabou gerando todo esse climão que a gente está vivendo até agora. Que climão, velho. Diga-se que climão. Agora vamos para a terra da Alberta. Vamos para a Alberta, a terra dela, né? Porque a primeira-ministra de Alberta, ela disse que a capital
captura de Maduro descreve a urgência do gasoduto da costa oeste. Tá vendo? Você não pode nunca desperdiçar uma boa crise. Olha aí, a primeira-ministra de Alberto, Daniela Smith, afirmou que a captura de Nicolás Maduro pelos Estados Unidos reforça a urgência de construir oleodutos, sobretudo um rumo à costa oeste da Colômbia Britânica para acessar mercados asiáticos, avançar com propostas ao Major Project Office e potencial projeto de oleoduto co-administrado por indígenas, enquanto pressiona o governo federal a agir rapidamente. Então, ou seja, mano, tá aí, o negócio tá pegando, tá todo mundo, a coisa tá feia. Vamos lá, vamos investir no petróleo, vamos voltar a 50 anos atrás, tá tudo certo. Drill, baby, drill. Drill, baby, drill. Que desgraça. O grande monstro laranja. Saindo de Alberta, a gente dá um pulinho ali em Saskatchewan e com a notícia que o último deputado liberal da província reflete sobre seu primeiro ano em Ottawa e compartilha seus pensamentos com Carney. Buckley Belanger, o liberal eleito em Saskatchewan e secretário do Estado por Desenvolvimento Rural, elogiou a liderança do primeiro-ministro Mark Carney, defendeu o papel central no campo da nova economia canadense e descreveu suas ações em 2025 do apoio a comunidades afetadas por incêndios florestais à promoção de projetos de infraestrutura e comércio internacional como bem feitos. Tem que garantir seu trabalho, né? Você é o único cara sobrevivendo ali, você tem que pelo menos garantir que você vai receber o seu mensal, né? Ai. E cordão de puxa-saco cada vez aumenta mais. E dezenas de passageiros de Regina chegam ao México. Imagina como? Sem bagagem. Enquanto a WestJet relata problemas. Passageiros do voo os caras já vão em pé e ainda chegam lá, não tem a bagagem. Passageiros do voo da WestJet de Regina para Puerto Vallarta tiveram mais de 70 bagagens deixadas para trás por problemas de peso e logística, ficando dias sem malas e enfrentando atendimento precário enquanto rastreavam os itens com seus AirTags, até que a companhia afirmou estar redirecionando as bagagens e pediu que os afetados abrissem reclamação. Ou seja, chegamos ao ponto, hein, mano, de colocar AirTag nas bagagens. Mano, zeramos a internet. A gente zerou a internet. Vamos colocar. Ponto não, velho. Eu parei de viajar. Eu não viajo sem o AirTag nas minhas malas, mano. Você tá louco, velho? Você acha que eu confio em companhia aérea? Eu não tenho AirTag. Vou ter que comprar AirTag agora antes de viajar, meu? Olha, velho, eu recomendo. Assim, só pelo menos você saber onde tá indo. Senhor. Que mundo chegamos, mano. Mas você sabe que eu tava conversando com minha esposa sobre esse negócio aí. Diz que agora as leis de aviação estão ficando bem apertadas, né? Uhum. E junto com elas as malas. As cadeiras também. As cadeiras também. Diz que as malas de mão agora, o pessoal... Sabe essa galera que viaja com mala de mão e a mala de mão parece uma mala de 60 quilos? Então, agora parece que isso vai ser obrigatório, que você vai ter que passar a sua malinha dentro daquele negócio de metal lá pra ver se ela entra, né? E também eles vão começar a reclamar também sobre o item adicional. Você pode levar malinha de mão e uma mochila. Só que tem espertalhão que enche as duas, né? Então o cara tá basicamente transportando um botijão de gás ali com essa história. Velho, a gente tava conversando sobre as malas que a gente tem aqui, as malas de mão que a gente tem, inclusive uma que tá escrito lá, Air Canada, que é oficial da porcaria, não entra no negócio, velho. Mano. Eu falei, rapaz. Sabe o nome disso? Na economia? Reduflação, velho. Você vai continuar diminuindo e você vai continuar pagando mais caro. Bem-vindo ao mundo capitalista. Capitalismo malvado. Capitalismo malvado. Manitoba. Então chegamos ali na província, a última das Prairie, já um tapa na cara, porque a província cortou laço com dezenas de agências privadas de enfermagem para reduzir a dependência. Manitoba vai reduzir de quase 80 para apenas 4 as agências privadas de enfermagem para controlar custos e tentar atrair profissionais ao sistema público. Mas enfermeiros alertam que isso pode agravar a falta de pessoal e levar muitos a deixar a província ou recusar as novas condições. Olha só, tá indo um caminho contrário do Ford, hein? Amiguinho Ford aí, tá? O negócio tá ficando bom. E ainda em Manitoba, um aumento de imposto de 2 dígitos
de volta à mesa enquanto o orçamento de 2026 se aproxima. A proposta orçamentária de Brandon revela um déficit de 6,3 milhões de dólares que poderia acarretar um aumento médio de cerca de 10 a 11% no imposto municipal. Embora a Câmara espere reduzir isso para algo em torno de 6 a 9 ao debater o orçamento em janeiro, buscando equilibrar cortes, investimentos e infraestrutura e o impacto sobre moradores. Vai nessa. É só drill, baby drill. É grana que vai sair do seu bolso. Só que o drill aí é o seu bolso e o óleo é o seu dinheiro. Ai, que dureza, velho. Que dureza. E a última de Manitoba é que as reivindicações da Pharmacare para o Ozempic dispararam na província nos últimos 4 anos. O uso do Ozempic em Manitoba mais que quadruplicou entre 2021 e 2022 e 2024 e 2025, impulsionado pela sua eficácia para diabetes e perda de peso, e pela perspectiva de genéricos, enquanto especialistas apontam preocupações sobre efeitos colaterais, além como perda de massa muscular, reganho de peso ao interromper o tratamento e barreiras de custo e cobertura. É dizer, mamãe, né? Tudo que vem fácil, vai fácil e desconfie. Então, vai dar bom. E aqui o negócio tá pegando porque eles perderam a patente dele, o direito da patente acabou agora no começo de janeiro. E agora vão lançar os genéricos, mano. Agora então, dizem que o preço vai cair aí entre 100 e 150, que hoje é 400 a 500, vai cair. Mas, enfim, tem os efeitos aí que... Bom, enfim, a gente vai saber isso daqui a alguns anos, né? Daqui a alguns anos a gente vai ficar sabendo como funciona isso daí. Agora chegamos lá, mano. Em Ontário, né, mano? Na terra do Fordinho. Porque Londres precisa o quê? De um prefeito da vida noturna. Olha, mano, tá precisando do Daredevil, mano. Tem que ser o Daredevil, mano. Eu não paro de LGB, mano. Com mudanças nos hábitos noturnos e redução nos gastos, líderes da London, Ontário discutem contratar um prefeito noturno, modelo já adotado em cidades como Ottawa, para articular bares, moradores, polícia e a prefeitura, agilizar permissões e revitalizar o centro, apesar de opiniões divergentes sobre sua eficácia. Mano, você já vai lá, já vota pro cara. Quando você vota pro cara, vai ser prefeito, na proposta do cara, o cara não fala assim, não, porque eu vou cuidar da parte da madrugada, eu vou cuidar da parte da tarde. Senhor, mano, é cada coisa que a gente vê aqui que eu vou falar, mano. Eu não sei nem o que falar. Como diria o Racionais, não dá nem pra comentar, mano, isso aí. Prefeito da vida noturna. Tem um aqui. Você não sabe, aqui em Ottawa a gente tem um cara. Então, falou aí na reportagem, mas eu queria saber se vale a pena. Tem o que é? O cara é o Kingpin, o cara é o chefe, é o Boraçal. O cara chega lá e, para aqui eu sou o que manda. Eu só trabalho das 11 às 5 da manhã. Assim. Ainda não vi o cara fazer nada. Não, mas vai ver. Você vai ver. E assim, meu momento é indignação. A girafa morreu depois de ser pega na porta do habitado zoológico de Toronto. Nossa. No zoológico de Toronto, Kiko, uma girafa Maasai de 13 anos, morreu ao ficar presa em uma porta ao ser levado de uma área de habitat, sofrendo ferimentos fatais ligados à anatomia da espécie. A carcaça é tua mãe. O corpo da girafa foi enviada para autópsia e há uma investigação intensa. E o zoológico busca proteger a fêmea grávida que carrega o seu filhote enquanto promete aprender com o ocorrido. Cara, o que a girafa tá fazendo aqui, velho? Tem savana, não tem... Mano, é a filosofia Pablo Escobar, né, mano? O cara levou hipopótamo lá pra Colômbia, mano. Ele falou, eu quero ter um zoológico, eu vou ter um zoológico. Acabou. Ser humano, enfim. E o ano novo chega com novas regras para anúncios de emprego, reciclagem e alarmes de monóxido de carbono em Ontário. A partir de 1º de janeiro, várias regras entram em vigor em Ontário. Anúncios de emprego devem informar a faixa salarial e empregadores têm até 45 dias para responder. Cara, eu sou totalmente a favor disso aqui, cara. Você tem até 45 dias para responder os candidatos. Detectores de monóxido de carbono passam a ser obrigatórios em todos os pavimentos da residência. Ô, louco, meu. E a responsabilidade pelo programa de reciclagem foi transferida das prefeituras para empresas
empresas produtoras de embalagens geridas pela recém-criada Circular Materials, com metas de reciclagem graduais e fiscalizáveis. Profissionais de recrutamento e de resgate destacam benefícios das mudanças para a candidatura e segurança doméstica. Além disso, há um aumento nas atuações por não uso de cinto de segurança, apesar da lei existir há 50 anos, com crescimento de multas, especialmente no Nordeste de Ontário. Cara, de tudo isso daí, cara, eu acho mó sacanagem. Aqui no Quebec, eu lembro quando eu cheguei aqui em 2009, não sei se está assim hoje, faz mais de 10 anos que eu não procuro emprego. Cara, você mandava um currículo, cara. Aí 6 meses depois, já estava trabalhando. O cara, oi, tudo bem? Eu queria falar com o Paulo. Oi, tudo bem? Então, a gente recebeu o seu currículo aqui. Eu falei, oi? Não, mas peraí, mas tem 6 meses que eu estou trabalhando. Agora que. Não, eu sempre achei isso aqui uma parada. Para o governo, então é pior ainda, que você tem que ficar indo, você nunca sabe. Daqui 2 anos os caras te ligam. Então, sabe aquela vaga que você postulou? Então. Eu acho isso uma vergonha. Tem que meter isso mesmo. Mas pelo menos o cara já pula pro próximo, mano. Já next, já faz outra coisa. Colocou a vaga lá, responde pela vaga, mano. Eu achei interessante foi ter que esperar até 45 dias. Mas já é uma coisa, né, cara? Que posso dizer? Ali pela madrugada. Ok. Isso que me lembrou que vou ter que comprar detector de carbono nessa casa, porque não tem pra todos os cantos, cara. Ai, que dureza, que dureza. E um homem morto a tiros em um ônibus perto do shopping Yorkdale, se tornando a primeira vítima de homicídio do Toronto do ano. Então, um homem foi morto a tiros dentro de um ônibus da GO Transit perto da estação Yorkdale, em North York, com passageiros retirados em segurança. E um suspeito foi preso e a unidade de homicídios assumindo a investigação enquanto o serviço na parada foi interrompido. Feliz Ano Novo, Toronto. É isso. O que eu posso dizer? Tá fácil pra ninguém. Começou bem. Começou bem. E Ontário se manterá firme aí, ó. Pulso firme. Como o Carney falava, elbows up. Na proibição de bebidas alcoólicas dos Estados Unidos na LCBO. Segundo a ministra das Finanças. O ministro de Finanças de Ontário, Peter Bethel-Falvey, afirmou, na verdade, que manterá a proibição de bebidas alcoólicas dos Estados Unidos na loja da ACBO até que os Estados Unidos retirem totalmente as tarifas que motivaram a retaliação. A medida em vigor desde março deixou 80 milhões de dólares em estoque e gerou pressão diplomática americana durante as negociações do CUSMA, que é a nova a NAFTA deles. O governo sustenta que a proibição beneficiou produtores locais com forte crescimento em vinhos e cervejas artesanais. Bethlen-Falvey também defendeu empréstimos a setores afetados pelos embargos, como a Porsche Algoma Steel e a abordagem fiscal do governo diante de um aumento da dívida. Por fim, ele reconheceu falhas no Skills Development Funds, que tem aceitado recomendações do auditor-geral para melhorar a transferência e gestão. É isso. É isso. É isso aí, mano. Não mais bebida do... Não mais... No cachaça USA. No US cachaça. No US cachaça, isso aí. E olha só, eu acho que espero que agora te motive a vir em Ottawa. Porque os planos tomam forma para celebrar o bicentenário de Ottawa. A cidade celebra o bicentenário em 2026 com uma programação variada, que inclui o retorno do The Guess Who ao Blue Fest, eventos familiares, exposições comunitárias e iniciativas que destacam a história, a diversidade cultural e a reconciliação com povos indígenas. Ficou animado para vir ao Ottawa? Não. Ainda é muito pouco. Muito pouco. Ai, que isso? Mas agora me animou, porque é como na Amazon, hein? Drogas ilegais são anunciadas online e são entregas pelo Canada Post. Anúncios de redes sociais divulgam sites que vendem cocaína, heroína e outras drogas com pagamentos online e entrega pelo correio canadense. E a combinação da infraestrutura digital sofisticada, escala massiva e dificuldade de fiscalização por plataformas, polícia e serviço postal torna difícil conter esse comércio e aumenta o risco de dependência de overdose. Aqui tem eu não sei, esqueci o nome no lado inglês, mas aqui tem o La Facture. Aí assim que é Marketplace, né? Em inglês. Marketplace. Aqui é o La Facture. E eles fizeram essa semana, estava assistindo, fizeram uma reportagem conjunta com a Marketplace justamente sobre isso. Que o repórter, porque já tinham visto isso alguns anos atrás, falaram, vamos ver se ainda está assim.
E os caras realmente, velho, tem um site, que eles não falaram o site pra não, né? A gente tava fazendo promoção. O cara chega lá, o cara entra, cara, parece que você tá comprando um livro. Você escolhe lá a cocaína mais fortinha, tem um estilo lá, como eu não conheço, mas tem lá uma gama de produtos. Você vai lá, você coloca o seu cartão de crédito, velho. Você coloca o seu cartão de crédito, você paga como se fosse uma compra normal e o negócio chega na sua casa. Chegou no jornalista, eles foram fazer os testes, realmente era cocaína, velho. Foram lá, fizeram teste, não, é cocaína, tal, não sei o quê. E aí, eles, durante nessa reportagem também, aí eles falaram, acompanharam o usuário, né, que o cara falou assim, não, porque, lógico, todo mundo sabe como funciona o algoritmo, essas empresas, elas fazem propaganda no Facebook, velho. Então você tá lá e você começa a usar, só fica te oferecendo. Aí tinha um cara lá, o usuário, falou, não, porque, sabe, isso não é legal, porque, eu cheguei, eu vi lá a facilidade e tal, não sei o que. É o seguinte, o governo tem que fazer alguma coisa com isso, velho, porque se eu não tivesse visto isso no Facebook, eu não teria comprado. Eu falei, mano, é sério isso, velho. Ô, irmão, tudo bem, eu concordo que a facilidade, tudo, mas, mano, o cara vem me falar que, se não tivesse visto no Facebook, eu não ia ter dado a minha... Para com isso, irmão. Vamos ser sinceros. Eu acho um absurdo, na verdade, porque... E aí eles fizeram muito legal lá, falar tudo que eles foram pegar a fatura do cartão de crédito, foram falar com a empresa Visa ou Master, lá, porque lá os caras colocam uma empresa qualquer lá, e passa, velho, e passa facilmente. Isso sim, eu acho um absurdo. É pequena quantidade. E aí o pessoal fala, nossa, mas eu falei, mas se no porto, que é o porto, os caras não conseguem pegar várias toneladas que passam, você quer que a Post Canadá, mano, que o cara tá em falência, não tem, vai pegar, vai ficar olhando cada. Enfim, é uma inocência enorme disso aí, man. Mas agora deu vontade de ir pra aí, mano. Pra dar aquela tecada, como se diria Itaquera. Tecada. Venda de casas na GTA caíram 11,2% no ano passado em comparação com 2024. As vendas de casa na Grande Toronto caíram, com oferta de imóveis aumentando, preço médio recuando cerca de 4,7% e líderes do setor pedindo alívio fiscal e medidas econômicas nacionais para restaurar a confiança e estimular a recuperação. Cara, malandro tá vendendo casa por 1 milhão, vendendo um cantinho, uma boca de fumo por 1 milhão e tá querendo pedir ajuda. Não entendo essas coisas. É uma vergonha. Mano, falando em vergonha, mano, porque esse Ford, mano, essa daqui que você tinha me falado, realmente o cara não tem noção. Porque a Corte de Ontário, ela diz que Ford deve entregar o seu telefone pessoal. É isso mesmo, porque a Justiça de Ontário determinou que o primeiro-ministro Doug Ford deve divulgar os registros de chamadas feitas a partir do seu celular pessoal quando esses contatos estiverem relacionados a assuntos do governo. A decisão surge após uma disputa envolvendo pedidos de acesso à informação feitos pela empresa que questionou o fato de Ford usar com frequência, olha isso, o cara usa com frequência o telefone privado para tratar de temas oficiais em vez do aparelho institucional. Então, ou seja, a instituição vai lá, coloca um telefone criptografado com toda a segurança do mundo, porque você está tratando, você é o primeiro-ministro de uma província. O que o cara faz? Eu vou usar meu telefoninho, né? Vou usar o direitinho. O caso já havia passado pela Comissão de Informação e Privacidade da província, que concluiu que, mesmo sendo um dispositivo pessoal, os registros não deixam de ser documentos públicos quando envolve atividades do governo. É lógico, a equipe jurídica do primeiro-ministro tentou barrar essa divulgação por meio de uma revisão judicial, alegando questões de privacidade, mas um painel de 3 juízes rejeitou o pedido e manteve a ordem de transparência. Na decisão, a Corte enfatizou que as leis de acesso à informação existem justamente para garantir a responsabilidade e transparência no exercício do poder, especialmente quando autoridades optam por misturar meios pessoais e funções públicas. Apesar de derrota judicial, o gabinete de Ford já sinalizou que pretende recorrer, prolongando um debate que vai além do caso individual e toca em um tema central da política canadense. Até quando vai a privacidade de um governante quando ele usa ferramentas pessoais para conduzir um assunto do Estado? Cara, é muito júnior, o cara fazer isso muito júnior, porque a gente sabe mesmo, cara, eu trabalho no banco, cara. Quando os caras
toda vez sai lá os comunicados falando, se você for viajar para outro país, principalmente esses países que a gente suspeita de roubo de tecnologia, de informação, não leve o telefone da empresa, não leve o celular da empresa. Por quê? Porque você vai estar sujeito a complicar a empresa. Então, assim, é muito complicado. Aí todo mundo sabe disso. Aí o Ford vai fazer o quê? Fica usando o telefone dele para... Mano, se imagina que eu tenho medo que os caras vão achar esse telefone. Eu não queria ser o especialista que vai analisar o telefone do Ford. Eu não queria. Vai que o Ford redata tudo no telefone dele, igual o pessoal fez lá com o Epstein Files, usando a versão. Vai virar uma... Ai. E chegamos na Belle Provence. E a primeira notícia não é nada feliz. Uma mulher é forçada a viajar horas para poder dar à luz. Unidades de obstetrícia no leste do Quebec, especialmente na Gaspésie, enfrentam graves faltas de pessoal que tem provocado fechamentos temporários, deslocamento de gestantes para hospitais distantes e pedidos por mais recursos e intervenção governamental. É a triste realidade do sucateamento da saúde em Gaspé. Muito triste. Exatamente. A coisa tá feia aqui no Quebec, todo mundo sabe, o negócio tá pra lá de bagdation e é o que tem pra hoje. Como diria... é o que tem para hoje, tá? E a tendência vai piorar, porque o primeiro-ministro da Saúde pediu demissão como ministro da Saúde, ele saiu da CAC também, ele era o que estava negociando com os médicos, ou seja, assim, 2026, esse ano a gente tem eleições aqui em outubro, e a Jeripoca vai fazer piu-piu esse ano, é a única coisa que eu posso dizer. E continuando em Quebec, porque os estudantes de Quebec retornam às aulas à medida de novas regras de civilidade entram em vigor. Porque o Quebec é nós, né? O governo do Quebec passou a exigir que os alunos se dirijam aos professores e funcionários com títulos ou com uma forma formal do senhor. Você tem que usar o senhor, não dá mais para usar você, professor. Não. E que o respeito seja formalizado nos códigos de conduta, medida elogiada por alguns como promotora de civilidade, mas criticada por sindicatos e professores que afirmam que mais recursos são necessários para enfrentar a violência e dificuldades comportamentais. Essa é uma medida, na verdade, eu não sou contra. Assim, o cara fazendo, o aluno se dirigir ao professor, ao membro da escola de uma maneira educada. Não tem que chamar, tio, não. Ô senhor, se é isso, madame é aquilo, ponto. Só que essa é aquela medida que pro governo, ele sabe, olha a medida que eu tomei, mas você não muda, precisa terminar, porque o custo é zero, né? O custo é zero, fora imprimir nem imprimir, você nem imprime, você faz lá e manda o memo para as escolas. Mas é aquelas coisas que você fala assim, mano, é sério isso, é isso que vai mudar a qualidade, porque a gente tem aqui o Quebec está atrás de Ontário, principalmente na questão dos caras que abandonam a escola, tem vários fatores que precisam melhorar na educação, mas não, agora vamos lá, porque tem que chamar de senhor, aí, mano, enfim, eu tenho minhas dúvidas. Chamar de senhor, não, tem que chamar de senhor mesmo, né? Eu educo para chamar de senhor. E os liberais de Quebec nomeiam um oficial de ética para a corrida de liderança após alegações de compra de votos. O Partido Liberal do Quebec nomeou o advogado Julien Morissette como oficial de ética para fiscalizar a disputa pela liderança, que começa semana que vem, dia 12 de janeiro, e exige 750 assinaturas e um depósito de $30 mil, tem teto de gastos de 120 mil e ocorre após a renúncia de Pablo Rodrigues em meio a alegações de compra de votos e doações reembolsadas. Essa é aquela notícia que eu coloco porque eu quero ouvir o pé falando. Cara, enfim, o Pablo Rodrigues, né? O pessoal chama de Pablo Trudeau, que era o braço direito do Trudeau durante anos. Ele saiu do barco antes da hora, né? Que ele sentiu que a água tava batendo nos fundos. Ele falou, vou pular, só que ele pulou na hora errada. Quando ele pulou, caiu na água, tava gelado, nadou, chegou o Carney, o barco foi embora e ele vazou. Ele falou, mano, tem que arrumar um trampo, né? Aí falou, tem uma vaga ali no Quebec sobrando de chefe do partido. Falei, vou lá, né, mano? Aí veio aquela coisa, né? Fez toda aquela montagem, a esposa de um lado, a filha do outro, atravessando a ponte de Ottawa para Quebec, falando, eu voltei, né? O Tieto do Agresto. Eu voltei pro Quebec, sempre fui do Quebec, e quero ser o primeiro-ministro do Quebec, porque eu amo Quebec. Só que o que acontece? O cara veio, ele trouxe toda a equipe lá de Ottawa, não é pelo fato de você ser quebecois que você sabe como funciona a política no Quebec. Ou seja, a equipe dele fez um monte de gafe, coisas que talvez lá no federal lá seriam aceitas, mas aqui
é totalmente inaceitável. Uma delas foi que ele chegou, ele falou, preciso de um local, né? Preciso de um local para fazer minha campanha. Aí a mulher dele, que é advogada, falou assim, eu tenho aqui um local. Por que você não pega o meu local? Ele falou, eu vou pegar o local. E eu vou pagar, vou pegar o local. Só que isso é ilegal? Não. Mas é totalmente, na percepção aqui, não passa. E aí ele foi criticado por isso. E teve outras questões também, que ele, para recolher levantar uma grana na campanha, ele começou, levantaram suspeitas que eles estavam pagando. Não é suspeita, teve um levantamento de campanha de um cara que era muito envolvido de novo nos dons federal, que é um amigo dele, falou, não, fazer um negócio aqui em casa, o cara tem uma empresa, falou assim, nós vamos contribuir para a sua campanha. Só que ele fez, ele falou, eu não posso, como aqui tem um teto de gastos, né, você não pode dar mais de $500 durante a campanha e 200 e 100 durante um dia em anos normais. O que acontece? Ele deu para cada empregado do cara, deu o dinheiro, depois ele foi lá e pagou para os caras, tá aqui, ó, porque eu não posso pagar já, e tudo isso saiu na mídia. Então, quer dizer, mas são coisas que nunca uma pessoa que conhece a política provincial faria. Então, ou seja, aí aconteceu o que aconteceu, e aí agora os caras fizeram aquilo. Como que a gente vai mostrar? Porque o Partido Liberal já teve aquela questão da comissão Charbonneau, aquela questão, o jeito que eles fizeram, falaram, não, como a gente vai mostrar que a gente é um pouquinho mais direitinho? Aí eles criaram esse posto de ética, ou seja, que vai ser um advogado que tudo que os caras vão fazendo em questão de depósito, tudo que os caras vão fazer em questão de gasto, vai ter que passar por ele para evitar essas palhaçadas, que foi o que levou à queda do Pablo. Ou seja, ele passou 6 meses aí, fizeram até aquela piada que fizeram com o alface lá com a primeira-ministra da Inglaterra, o pessoal colocou a foto dele no alface e, de novo, quem ganhou foi o alface. Isso já emenda na próxima questão, que é que quem ficou, o Charles Millard, que vai tentar novamente a liderança do Partido Liberal, porque Charles Millard, que é um CEO da Federação da Câmara de Comércio de Quebec, ele é farmacêutico, ele anunciou a sua candidatura, a recandidatura à liderança do Partido Liberal do Quebec. Millard, que ficou em segundo lugar na disputa anterior contra Pablo Rodrigues, ele promete recuperar a força do partido com foco em economia, transparência e serviços públicos confiáveis. Rodrigues renunciou após o escândalo que suposta compra de votos dele. Mario Roy, que é um agricultor lá que ficou em último, com menos de 1%, que concorreu também, ele disse que vai se candidatar novamente. E Yves Desjardins, siciliano, ainda não descartou entrar na disputa. A corrida oficial pode começar em 12 de janeiro, com as escolhas dos novos líderes em convenção marcada para o dia 14 de março. E os candidatos, como você mencionou, precisam de 750 assinaturas, um depósito de 30 mil. O que é interessante, cara, é que assim, Charles Millard, ele é um cara que ele é muito bom, ele é novo, ele é um cara super competente, fala bem, um cara super sólido. Ele foi segundo na corrida contra o Pablo Rodrigues. E o cara que ficou em último, que é o Mario Roy, um gente boa, cara, um economista, agricultor lá da bolsa, lá do fundo do Quebec. Só que o problema, quando você entrou na primeira corrida, você tinha que fazer um depósito de 40 mil. Só que o problema é que quando você faz esse depósito de 40 mil para fazer parte de uma corrida para a liderança de um partido, o seu dinheiro de reembolsar depois não pode ser feito. Você não pode ter 40 mil e falar, não, tá bom, eu não ganhei, eu estou devendo 20, tá aqui os 20. Você não pode. Esse dinheiro só pode vir através de dons dos membros. Então, ou seja, esse Monsieur Roy, o Mario Roy, esse cara, o agricultor, ele ainda está devendo 18 mil. Não adianta, ele pode ter 18 mil lá, mas ele não pode pegar 18 mil da conta dele e transferir, ele tem que ser por dom. Então, ou seja, enquanto ele não resolver essa dívida, o cara vai querer entrar numa dívida de 30 mil. Então, ou seja, e ele ficou com menos de 1%. Ou seja, existe uma diferença entre persistência e cabeça dura. Ele já está no nível de cabeça dura, que ele sabe que ele nunca vai ser chefe do partido. Esquece isso, esquece. Então, mas ele está querendo, sei lá, fazer uma promoçãozinha aí, e o Charles Millard é muito bom, ele se relançou, só que ele começou bem a campanha dele, só que ele fez um vídeo promocional, e no vídeo dele, cara, a gente tá em 2025, velho. Aí a gente falou aqui do Sam Hamad na corrida que teve em Quebec, na prefeitura, que o cara usava imagens que não eram do Quebec e em vídeo promocional. O Charles Millard entrou na mesma. Ele fez um vídeo promocional lançando que ele ia de novo tentar ser chefe do partido, só que aí, no meio do vídeo, bem feito, tal, tudo ele falando, e passa uma imagem de um lugar assim que tem um rio, umas casas assim, uma neve caindo, como se fosse Quebec, mas hoje não passa. O que o pessoal fez? Vamos ver de onde era a imagem? Da Alemanha. A imagem era da Desculpa, era da Alemanha. Aí pegou os caras, nossa, o cara começou bem, né, mano? Já começou bem. Diz que que o foco dele é o Quebec, mas põe imagem da Alemanha. Não é um escândalo, mas isso é para mostrar que em questão de comunicação em 2025, esse tipo de coisa não passa. As pessoas aqui, os jornais, e isso
não tem jeito, porque nós estamos em janeiro, tem pouca notícia, a Assembleia Nacional não está funcionando, então, ou seja, os jornais estão procurando qualquer coisa para falar. E aí você vai e dá de bandeja, você faz o seu anúncio e aí você vai e coloca não ele, mas a equipe, aí foi lá, pediu desculpa, falou que foi um erro, tal, mas é o tipo de coisa que você, sabe aquela coisa que você fala assim pro seu adversário, você levanta a bola e fala assim, vai, corta bem na minha lata, isso aí, vai. Mas é isso aí, e nós vamos aí ver quem vai ser o novo chefe do Partido Liberal, que vai enfrentar o Paul Saint-Pierre Plamondon em outubro de 2000. Dia 5 de outubro, para ser mais exato agora. 2026 vai ser quente, hein? Bem já tá sendo quente já. Nossa, mãe. E um fugitivo procurado em conexão com violação de dados do Desjardins foi preso na Espanha. Juan Pablo Serrano, procurado desde junho de 2024 pelo seu envolvimento no vazamento massivo de dados do Grupo Desjardins, foi preso na Espanha após uma operação conjunta de autoridades espanholas, a Sûreté de Québec e a Interpol, e que, quando extraditado para o Canadá, vai enfrentar acusações de furto de identidade, fraude acima de $5 mil e tráfico de informações pessoais. Esse cara tá sendo... Isso aí foi um... E mais interessante que tem mais de 5 anos isso aí, e ainda tá rolando essa parada aí que ninguém sabe de onde vai dar isso aí. Todo porque a Desjardins deixou aberto lá a questão do USB e o cara foi lá e saiu vendendo por aí as informações. Mas é 2026, vamos que vamos. E 2026 não tá fácil, porque um padre que abusou sexualmente de 2 meninos é banido de partes de Montreal depois de encontrar a vítima. Brian Boucher, ex-padre de Montreal, condenado por abuso sexual de 2 meninos e despojado do sacerdócio, recebeu liberdade condicional estatutária em julho de 2024. Mas, depois de encontros com uma das vítimas, ele foi proibido de frequentar áreas específicas de Côte-des-Neiges, Notre-Dame-des-Grâces e no Town of Montreal, sendo considerados não confiáveis pelo Conselho da Parole Board, esqueci o nome em português, mas enfim, é isso aí. O padreco que queria ficar ali, o ex-padreco que queria ficar ali frequentando as paradinhas, vai ter que ter um espaço aí restrito para ele, porque não pode mais ir. Padreco. E o Tribunal Superior de Quebec aprova uma ação coletiva contra a Ticketmaster por taxas de serviço. O Tribunal do Quebec autorizou uma ação coletiva contra a Ticketmaster que alega que a cobrança de taxas de serviço são abusivas, variando segundo o preço do ingresso e violando a Lei de Proteção ao Consumidor e o Código Civil do Quebec, e com a possibilidade de reembolsos compensatórios se os demandantes vencerem. A ação, iniciada em agosto de 2024 pelo escritório Paquette Gadlet, em nome de Philippe Morales, e abrangendo compradores do Quebec desde julho de 2021, ainda não teve comentário da Ticketmaster. Tá aí. A Ticketmaster, os caras... todo mundo sabe como funciona um pouco essa máfia da compra de ingresso, né? Você vai tentar comprar ingresso, já tá tudo vendido, porque os caras compram por Bolt, depois os caras vendem super caro e ninguém acha mais nada. Mas vamos ver o que vai dar isso aí. Mas os tribunais entraram aí na luta para combater esses negócios aí. Mas vamos que o mundo ainda está rodando. Vamos para Newfoundland e Labrador, porque o dono do pub St. John's, o Hobbit, leu o Hobbit em voz alta por 10 horas seguidas em um esforço de arrecadação de fundos. É isso mesmo. Alan Burns, dono do Harry's Pub em St. John's, leu o The Hobbit do começo ao fim em cerca de 11 horas no aniversário de Tolkien para arrecadar $1.292 para o abrigo que Gathering Place, motivado por sua própria experiência com a falta de moradia e pelas mensagens de camaradagem do autor. Olha aí, mano, o cara passou 10 horas lendo. Mano, podia passar o filme, velho? Era mais rápido? O filme é longo também, velho. Mas dá 10 horas e você não precisa ficar lendo, né, mano? Acho que não, velho, porque o Peter Jackson tentou comprar uma ilha fazendo esse filme, dividiu o livro em 3. Não, então, mas aí o pessoal que lê o filme lá, vou ficar em pé lendo 10 horas, sai fora? Aí não, João. E um ex-contador entregou prisão domiciliar por fraude paroquial católica de $225 mil. Uma ex-contadora de 52 anos, chamada de Patrícia Ann Dixon, admitiu ter desviado cerca de
225 mil dólares em mais de 1.800 transações de 2 paróquias na costa leste da Nova Escócia entre 2010 e 2020 e recebeu uma pena conjunta de 2 anos de prisão domiciliar e 3 anos de liberdade condicional e foi proibida de ocupar funções que envolvam manuseio de dinheiro e terá que pagar restituição, provocando indignação entre fiéis. É isso mesmo, velho. É isso mesmo. Não tá fácil pra ninguém. E gigantes do videogame, Ubisoft fecha o estúdio em Halifax, cortando 71 empregos. A Ubisoft fechou o seu estúdio em Halifax, demitindo 71 funcionários como parte de medidas de corte de custos e eficiência. O fechamento que ocorre após a formação do primeiro sindicato da empresa na América do Norte e que trabalhadores e a CWA Canadá consideram suspeitos e possivelmente relacionados à sindicalização. Aqui no Quebec, a gente viu lá o que aconteceu com a Amazon, né? Os caras falam assim, vamos sindicalizar a Amazon. Os caras falam, é? Tá bom. Faz aí que ele vai embora. E foram mesmo. E foram, velho. O troço tá feio pra Ubisoft. Agora acabou esse negócio de chegar as coisas com um dia por causa disso daí. Sindicato maldito. Maldito comunismo. Acabando essas coisas. Vai pra Cuba, mano. Vai pra Cuba. E a gente fecha nossas notícias do país e a gente segue pra parte mais doce desse programa. Sugar Shack. Cabana-açúcar. E aí você sabe, doce é doce, a vida é um doce, vida é mel, escorre da boca, feito um doce pedaço do céu. E você sabe, e doce é na Brazilian Pastries. E a Brazilian Pastries é essa empresa aqui de Ottawa, essa empresa brasileira, canadense aqui de Ottawa, que faz esses doces e quitutes deliciosos que todo mundo ama. Se você não conhece a Brazilian Pastries, já sabe, né? Vai lá no Instagram deles, eles estão no Brazilian Pastries Ottawa. Você vai ficar vendo todas as delícias que a Dona Carla é responsável por fazer. E para você não ficar só na vontade, você vai no site do BrazilianPastries.com e lá você consegue fazer os seus pedidos online e o nosso querido Samuel entrega na sua casa. E se você usar o código de desconto Canadá Agora 5, você ainda leva 5% de desconto nas compras acima de $50. Então não perca tempo e visite a Brazilian Pastries. E aí, Pé, qual foi a boa? Você passou um tempão. Colocou em dia. Tô lotado aí, tô cheio de coisa, mas hoje eu quero falar de uma série, cara, que eu gostei muito, cara. É o Squid Games dos Samurais, velho. É o Squid Game dos Samurais. Chama The Last Samurai Standing, tá no Netflix. Mano, a parada, velho, é muito legal, assim, cara. Assim, eles começam no período, como chama? Boshin? O Boshin, que eles falam que quando foi a guerra do Boshin, que foi o fim dos samurais, quando começa a entrar toda a questão ocidental, que eles começam a usar pólvora, arma, então eles falam que a guerra de Boshin foi ali que determinou o fim dos samurais. Então eles entram a série começa nesse contexto histórico, e aí tem um cara, que eu não vou vender a série, tem um maluco lá que fala assim, o seguinte, mano, ele convida os caras lá, quem tá precisando de dinheiro, tem a cólera acontecendo, um monte de coisa. E aí ele convida todo mundo pra um lugar lá e fala assim, é o seguinte, tá aqui, ó, um montante, vou dar esse montante de dinheiro aqui pra quem chega, fazer uma maratona até um lugar, de tal lugar até tal lugar, o último que chegar lá, só que é o seguinte, ele dá um colarzinho pra cada um que vale um ponto, quem tiver mais ponto ganha, mas só que a maneira de ganhar um ponto é ser matando o outro, velho. E aí, mano, é cabeças que vão rolar, entendeu? Porque os caras tem que... Porque você tem mais pontos, e aí tem uns lugares que você vai passando, você tem que ter um número de pontos para ir passando de um lugar para o outro, tem alianças que se formam, tem cara que tá por razões diversas. É como se fosse um Squid Game, mas de samurai, então tem muita arco e flecha, muita katana voando.
Cara, muito bom, gostei. É o The Last Samurai Standing, tá disponível no Netflix. Cara, os atores são muito legais, assim, cara, assim. E eu sou um cara muito auditivo nesse sentido. Eu não gosto de ouvir tipo, por exemplo, japonês. O filme é em japonês, a série é em japonês, e eu coloquei no áudio original e fico. É ruim que às vezes eu tenho que voltar pra ver ou você presta atenção na pancadaria ou você lê a desgraçaria, né? Mas pra você que fala japonês vai ser muito mais fácil, porque você não vai ter esse problema. Mas é muito legal. The Last Samurai Stand no Netflix, cara, assim, se você quiser dar, assim, não vá assistir com as crianças, lógico, né? Não tirem as crianças da sala. Mas eu achei a ideia muito legal, é muito legal mesmo. Eu achei legal. Tá na minha lista, eu vou assistir essa parada. É muito bom, velho. Mas eu assisti tanta coisa durante o feriado, velho, que eu resolvi assistir outra, fazer um troço na vida real. Eu fui no museu, e é a minha dica. Eu recomendo todo mundo para ir no Museu da História Canadense, aqui em Gatineau, atravessa a ponte. Rapaz, você sabia que a sessão da História Canadense é gratuita? Você não precisa pagar? Ah, é? Não sabia, não. Você chega lá e diz, não, só quero ir na sessão canadense. Aí o pessoal carimba a tua mão e você vai lá, acabou. Isso aí. Aí eles acreditam que você só vai ficar ali, né? Então, aí você fica só ali. Mas é muito massa, por sinal. Não, eu já fui lá no museu, já várias vezes, tá muito bom mesmo. Meu filho sempre faz a mesma reclamação quando a gente vai lá. Ele diz, pô, a gente tem que realmente escolher só uma época do ano, uma época da história e ficar aqui. Porque a gente sempre, nunca consegue terminar de ver o troço inteiro. É verdade. E é muito legal. Se você nunca foi lá, vá no Museu da História Canadense. É muito bom. Eles têm toda a história do Canadá, desde a época das primeiras nações, como o país como essa região começou a ser povoada e passa pelo período francês, cacete, então vá lá, recomendo mesmo, sei lá. A gente foi assistir, a gente não foi ver isso, a gente foi ver uma exposição sobre a música canadense da década de 60, 70 e 80. Muito legal também, assim. Faltou muita coisa, eu acho que podia ter colocado mais coisas, mas foi legal conhecer uma galera que eu não conhecia. Muito massa. Então, fica lá. Então, dica pra todo mundo, vai lá no Canadian Museum of History, o Musée de l'Histoire Canadienne, ali atravessando o Balim Gatineau. Muito bacana. E fica a dica, lá com família. E vá com tempo. E a outra dica que a gente... Vá com tempo. E a dica que a gente sempre dá é doe sangue. Doar sangue é um dever de todo mundo. Então, se você não teve essa oportunidade de fazer ainda, faça, não perca seu tempo. Vá lá, doe sangue, ajude quem você puder. Você pode ir no Hemocentro no Brasil, você pode ir no blood.ca aqui no Canadá, que ele te mostra onde você pode doar sangue, quem está precisando, né? É sempre bom você deixar seu cadastro atualizado, porque sempre tem gente com situação de emergência que precisa da sua ajuda. Eu tenho uma coisa para falar sobre a doação de sangue e cara, é interessante a gente falar isso há muito tempo e eu desde que eu comecei minhas doações, estou na quinta já, não tinha percebido, mas o Iveson, ele me escreveu para desejar feliz ano novo pra gente, tudo, enfim, feliz ano novo, Iveson, gente boa, cara, muito gente boa ele. Abraço, e ele falou, Abraço, Iveson. É muito gente boa. E ele me mandou uma mensagem no Zap que realmente eu não tinha me atentado. E olha que, cara, a gente tá aqui toda sexta-feira fazendo, eu vou fazer minha doação de sangue, e ele falou assim, que ele foi procurar para fazer a doação de sangue em Montreal, só que ele descobriu que o blood.ca não funciona aqui para Quebec, porque a gente é diferente, não tem jeito. A gente é o emaquebec.ca, entendeu? E aí o que acontece? Lá no Emaquebec você consegue achar os pontos, ele te dá onde está perto da sua casa, você consegue fazer, que eu faço assim, eu entro no site, tem a aplicação, eu vou lá, agendo, toda vez depois que você doa, ele fala quando você pode voltar e aí te dá a data, e aí eu falei, putz, é mesmo, eu nunca fui no blood.ca, sempre fui no Emaquebec, então assim, quem está em Quebec, porque Quebec tudo é diferente, né? Vá no Ema. Valeu isso pela dica. Tô aqui hoje. Caramba, Paulo, você tá aí todo dia o japonês falando, você diz que doa sangue. Eu falei, não, isso agora vou lembrar disso aí, tá dado o recado. Valeu isso. Feliz ano novo. É porque o Canadá tem que ser diferente. Ir um Quebec nessa história. Eu nunca entendi essa história. Mas isso aí, tá aí. Tá incluso agora. Toda semana a gente vai incluir agora. Vai lá no emaquebec.ca. Você pode estiver em Quebec para você saber onde doar. E comida, a gente sempre fala isso, a gente mora num país do G7, um país primeiro do mundo, onde as pessoas passam fome. Então, se você puder ajudar, se você tiver condição de ajudar as pessoas, doe alimentos. Tem vários lugares que estão aceitando isso daqui. Claro que essa dica é mais para quem está aqui no Canadá e pode. A gente não espera que você está no Brasil para mandar comida para cá, mas se você estiver aqui no Canadá, dê uma olhada no foodbankscanada.ca.
que ele tem lugares onde você pode doar, onde tem os bancos de alimentos aqui no Canadá. E se não quiser doar para lá, se quer doar uma instituição da sua preferência, também pode doar. O que importa mesmo é que você possa ajudar alguém. Lembrando que a doação de alimentos, doe itens não perecíveis, não seja aquele cara que doa sal e açúcar, porque ninguém vive de sal e açúcar. E procure dar alimentos proteicos e energéticos e especialmente saudáveis para as pessoas, porque tem muita gente precisando. Mas, de maneira geral, se você puder doar, doe. Como sempre, se quiserem entrar em contato com a gente, fazer que nem nosso querido Iveson ou qualquer outra pessoa, mande mensagem pra gente. A gente está lá no Instagram, no Facebook. No Facebook a gente faz muito tempo que eu não abro mais, mas a gente está lá no Instagram, no Twitter e no Blue Sky e no bom e velho contato@canadagora.com. Tudo com o nome de Canadá Agora. É sempre um prazer falar com todo mundo. É isso, seu pé. É isso, deu. Feliz ano novo, galera. Tamo junto. E partiu 2026. Partiu meio brabo, mas tamo aí. Isso aí. Muito obrigado, pessoal. A gente espera que vocês tenham um excelente ano novo e a gente se fala na semana que vem. Um abraço. Esse podcast foi produzido por Canadá Agora. O Canadá como você quer ouvir.